Olá, olá, família de quinta, e aí, como estamos? Já tem gente aí comigo? Vamos nós, hoje a nossa live é sobre qualidade e defeito. E, bom, família, vamos dizendo quem está aqui, meu chat hoje está funcionando, está tudo tranquilinho. Vamos ver, espero que hoje dê tudo certo. Ilza, como sempre, beijo, minha linda, chegou chegando. Tayane, meu amor, arrasando meu viver. Tia Deise, beijo. Tá chegando, agora tá no Rio. Conexão é melhor. Bom, vamos lá, família. Eu não vou perder muito tempo. Eu vou ver se hoje eu consigo fazer essa live mais curtinha. Meu objetivo é esse. Oi, Penha, meu anjo. Beijo, minha querida Mary. Beijo, minha linda. Como é que tá a Sampa aí? Chegou, né, Mary? Bom, gente, hoje eu quero falar sobre qualidades e defeitos, e aí eu quero dizer o seguinte: primeiro, pedir para vocês compartilharem essa live com a família, nos grupos de WhatsApp, no seu próprio grupo de Facebook, porque quanto mais gente a gente atingir, melhor. Esse é o objetivo. Eu tenho bastante coisa ainda para passar. Minha mentoria está acabando agora, essa semana que vem agora acaba. E aí eu vou ter tempo para novos projetos, eu tenho falado isso com vocês, então vamos que vamos. Agora a gente é dedicação total, essa família de quinta, ao canal do YouTube, ainda na faculdade, né? Tem que continuar o TCC. A galera que está enlouquecida pelo TCC, tranquilidade, calma. TCC é a melhor coisa que tem do mundo, depois vocês vão ver. Mas eu quero hoje falar sobre qualidades e defeitos, porque foi uma sugestão de um participante da nossa família. Então, eu amo, Penha, quando você me chama de sua menina linda. Amo. Sandrinha, olha que chique, temos uma consultora da Mary Kay aqui. A minha maquiagem é toda da Mary Kay, porque minha irmã é consultora. Então, se alguém quer comprar maquiagem da Mary Kay, entre em contato com a Sandrinha Nunes, que está aqui comigo. É minha irmã. Eu sou suspeita de dizer, né? Eu sou admiradora dela, é uma excelente profissional e me ensinou a me maquiar, enfim, produtos excelentes. Então, quem quiser, pode procurar a Sandrinha, tá aqui, ó, Sandrinha Nunes. Mas o que eu estou querendo falar sobre qualidades e defeitos hoje? Porque durante essa semana, é engraçado, né? Assim, eu já gravei as histórias, tem histórias assim, sei lá, há bastante tempo. E quando eu gravei essa historinha, dessa semana da carpintaria, eu achei que seria uma historinha que não ia ter muita adesão e tal, porque é uma história que eu já conheço há muitos anos, bastante, quase todas elas, né? Mas é uma história que é muito comum para o meio de gestão, e aquele erro de quem é profissional da área, que acha que todo mundo conhece e tal, e a maioria das pessoas não conheciam a história da carpintaria, e eu tive muito retorno de pessoas que assistiram aqui no Face e que entraram em contato comigo, e uma das pessoas me pediu que eu falasse sobre a carpintaria, sobre qualidades e defeitos, como lidar com as pessoas e olhar a qualidade e o defeito delas e de si mesmo, né? E eu fiquei assim, eu falei, mas é uma pessoa muito especial, um amigo novo, um amigo da internet, um amigo que fez aniversário agora essa semana, que é um mentoriado meu, que é o Rafael, e eu falei, eu vou aceitar o desafio e eu vou fazer essa live neste tema. Nós vamos falar sobre qualidades e defeitos. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Para você compartilhar para as pessoas, me manda sugestões, porque como aconteceu agora com essa sugestão desse tema da live de hoje, não esperava. Então, se o Rafael não tivesse falado sobre isso, eu com certeza não estaria fazendo essa live hoje. Então, às vezes, você tem um tema legal. Eu tenho recebido muitas histórias, as pessoas estão me mandando. E eu sou muito grata por isso, sabe? Eu sou grata pelo compartilhamento que vocês têm, das histórias que vocês acham boas, vocês mandam para mim. Tipo assim, fala do teu jeito, né? Porque aí é diferente e tal. E é muito legal, porque assim, a minha ideia no canal com a historinha, com a playlist de historinhas, é uma coisa muito simples. Né? Eu sei que tem canais maravilhosos que contam histórias, gente com uma produção super bacana. Não é o meu objetivo com as histórias. A playlist de historinhas é como se fosse uma coisa de
como eu tinha com a minha mãe, meu pai, minha avó, que me contavam muitas histórias, né? A primeira que eu contei foi a do lápis, né? E depois foi a das três árvores, que a minha avó contava muito. Então, essa é meu objetivo com as histórias. Então, se você tem alguma sugestão, me envia para mim quantas lives eu fiz aqui, porque foram sugestões da família. Então, a primeira coisa que eu quero pedir é isso, gente. Dê sugestões mesmo. Raquel, beijo! Um beijo de todo mundo aí de Quissamã. Oi, Jorge Gabriel, olha que coisa boa! Galera toda aqui chegou, né? Sandrinha, Sandra Helena, beijo! Bom, todo mundo aqui, então vamos lá. Na historinha, eu falei sobre o martelo, a lixa e sobre o parafuso. Então, uma coisa é muito clara para mim. Eu tenho que ficar olhando o tempo, porque hoje eu quero bater 30 minutos. Ficou uma coisa muito clara para mim, desde quando eu ouvi essa história a primeira vez. Existem pessoas que têm algumas características que se sobressaem, mas elas não são só aquilo. Assim, eu em determinadas situações, eu sou martelo. Quem me conhece sabe disso. Eu sou forte, né? Eu aguento pancada e eu tomo pancada e eu dou pancada na boa, assim, tranquilinha. Mas em determinadas situações ou em determinados grupos, talvez eu seja mais parafuso, enrole mais. Por exemplo, aqui eu venho... Gente, hoje, Sandrinha sabe disso, saio do trabalho, correndo. Gente, eu tô com a roupa do trabalho, cansada. Mas eu vim tão feliz para conversar com vocês não têm noção, assim, é algo que eu digo, hoje é um dia muito especial para quem acompanha o cristianismo, eu acompanho da minha maneira lá, enfim, e hoje é o dia do Yom Kippur, né, que é um dia para os judeus, um dia da expiação, um dia que a gente pede perdão dos nossos pecados, então, para mim, é um dia bastante importante, e eu vim, assim, tão cansada, mas eu falei, Deus, muito obrigada, porque eu tenho essa família de quinta, onde eu posso compartilhar, receber coisas boas e dar coisas boas. Então, o que eu quero dizer com isso? É que não existe uma pessoa apenas martelo, com as características do martelo. Não existe uma pessoa apenas com a característica da lixa. Às vezes, eu sempre falo sobre isso, né? O líder situacional. Não existe um líder só democrático. Em determinadas situações, você tem que ser autoritário. Então, assim, às vezes, você em determinados lugares ou em determinadas situações, você é sim uma pessoa dura, ou é sim uma pessoa áspera como a lixa, ou é sim uma pessoa, sei lá, prolixa como o parafuso, e às vezes é uma pessoa como o serrote, ou até que está, né? Ou um carpinteiro, que é o nosso sonho de consumo, ser o carpinteiro. Mas eu fiquei pensando muito nisso, assim, quando a gente escuta uma historinha, essas coisas que nos faz refletir, né? A ideia daquela playlist é fazer reflexão, é fazer com que as pessoas reflitam. Eu não quero dar a minha opinião ali. Ali eu conto a historinha e peço que você reflita. Às vezes eu falo alguma coisinha, mas é mais porque eu quero instalar em você o hábito de pensar, o hábito de refletir, que infelizmente é algo que a gente está perdendo. Por conta da tecnologia, hoje tudo que a gente quer está no alcance das nossas mãos no celular. E aí a gente está esquecendo de fazer uma coisa que os antigos faziam muito. Pensar, né? Os grandes pensadores, a gente ainda volta naquelas pessoas do século I, né? No século XVI, século XV. Imagina, a gente precisa refletir e pensar um pouco mais. A tecnologia está nos dando mais a possibilidade de ter mais informações, mas isso não pode nos impedir de pensar. Então, as historinhas são para isso. E aí eu fiquei pensando assim, puxa, é o sonho de consumo de todo mundo ser carpinteiro, né? O ideal é você saber lidar com todas as pessoas que estão ao seu redor, que têm características diferentes. Na sua família biológica, né? Porque na nossa família também tem isso. Mas na sua família biológica, você tem pessoas que às vezes são duras demais. Às vezes é um irmão, às vezes é um primo, uma prima, um cunhado, às vezes é seu pai ou sua mãe.
E você tem que aprender a lidar com essas pessoas, né? Não é fácil, não é fácil. Nem todos os dias você consegue. Mas o que eu penso em relação a isso? A gente deve ter, pelo menos, buscar um pouco ser um pouco mais como o serrote. Mesmo que você não seja o carpinteiro, que você não saiba lidar com a situação diretamente com todas as pessoas, busque olhar para elas e entender que todo mundo tem qualidades e defeitos. E começar a pensar assim, por quê? Eu não sei vocês, tá? Mas eu conheço pessoas que assim, que às vezes na igreja é um doce, em casa é um grosseira. Ou às vezes, no meio de amigos, é uma pessoa super falante, não sei o quê, quando chega na família, se fecha. Ou então no trabalho é super dura, uma pessoa duríssima, grosseira, fechada. E depois, quando você conhece a pessoa na intimidade, você vê que a pessoa é um amor, é alegre, é brincalhona, tem até humor, né? Então, o que eu penso para essa reflexão? Olha e pensa assim, por que essa pessoa, neste ambiente, neste momento, age desta forma? Será que isso não é um pouco sobre defesa? Porque pensa, a gente tem o hábito de querer rotular um ser humano como algo único. Nós somos seres únicos, mas somos plurais em relação a sentimentos, a atitudes. Então, não adianta que eu não vou ser a mesma Denise que eu sou em casa, no trabalho, com os amigos. Tem amigos que eu tenho um tipo de comportamento, tem outros amigos que eu tenho outro tipo de comportamento. Na igreja eu tenho outro tipo de comportamento, aqui na família eu tenho outro tipo de comportamento. Isso é saudável, isso não é ruim. Tem gente que fala assim, é duas caras. Não, você não é só um martelo, você não é só uma lixa. Você é uma carpintaria inteira. Então, quando eu penso na carpintaria... Ai, gente, deixa eu ver o chat aqui, quem já chegou, né? Kátia, beijo! Elô, beijo, Elô. Espero que seu pai esteja bem e você também. Oi, Flavinha! Beijo, minha linda. Ô, menina bonita, gente. Enfim, então, quando a gente pensa nessa questão da carpintaria, eu, pelo menos, quando eu penso na questão da carpintaria, eu penso muito nesse sentido, né? Não existe, às vezes, você é muito duro ou uma pessoa muito áspera porque você está com medo, ou porque você está se defendendo, ou porque você está inseguro. E aí, o que eu quero pedir na reflexão para vocês essa semana, família, é sobre isso, assim. Se essa historinha... Bom, gente, para quem não está sabendo do que eu estou falando, é a historinha que eu posto toda terça-feira no YouTube, às 9 horas da noite, posto aqui também no Facebook, e dessa semana foi a historinha da carpintaria. Quem não viu, vai lá e assiste. Depois vai lá e assiste. E assim, se você conhece alguém na sua família que de alguma maneira age dentro da sua casa de um jeito e fora da sua casa, fora da sua família age de outro, comece a refletir sobre isso. Por que essa pessoa faz isso? E se essa pessoa é você, reflita mais ainda sobre isso. O que te leva? Porque assim, ser diferente, ter comportamentos diferentes, é óbvio. Eu brinco que os estudantes, né, que sempre passaram comigo, sabem disso. Eu brinco assim, quando eu falo com eles, eu falo assim, olha, se eu tiver que chegar dentro da empresa e falar com o funcionário, eu vou dizer, olha, fulano, você deveria ter arquivado esse documento no armário X, do lado direito, de forma mais adequada. Existe uma regra de arquivo, nosso arquivo deve estar bem organizado, nossa documentação deve estar muito bem armazenada. Se eu chego em casa e o armário de casa está bagunçado, o armário da minha filha está bagunçado, você acha que eu vou chegar para a Tayane e vou falar assim, Tayane, minha querida, por favor, você precisa organizar o seu armário de forma adequada, porque você precisa ter um armário que tenha fluidez, que todas as informações sejam rápidas para quem usa, ou eu vou chegar para ela e vou dizer, ô garota, vamos lá, vamos arrumar esse armário? Não é assim que eu faço. Porque aí eu vou estar com papel de mãe, eu vou chegar para quero esse armário arrumado. Quando era pequeno, então, nossa...
Minha filha é designer, para quem não sabe. Então, desde pequenininha, sempre teve o hábito de mexer no armário, combinar coisas. Então, ela fazia uma bagunça, desde pequena, gente, uma pequenininha mesmo, 3 anos. Então, lógico que eu vou chegar para ela e vou falar, Tânia, vamos embora, eu quero esse armário arrumado. Óbvio, porque estou cumprindo o papel de mãe. Então, não ache que você precisa ter comportamentos diferentes. Falando da Tayane, ela diz uma coisa que é muito legal, que ela diz assim, dê tudo para um ser humano, até dinheiro, mãe, mas não dê intimidade. Dê intimidade, ferrou. E aí, se você entende que você tem papéis, né? Eu sou mãe, eu agora não sou mais filha, mas eu já fui filha sendo mãe, esposa, professora, estudante, né? Ao mesmo tempo que eu dava aula, muito engraçado, eu dava aula numa pós-graduação e era estudante no mestrado. Então, um momento eu era a professora da pós, no outro momento eu era aluna do mestrado. Então, nós temos papéis e a gente precisa saber se comportar em cada papel. Então, em determinados momentos, você tem que ser um pouco mais ríspido, às vezes você tem que ser um pouco mais prolixo, né? Enrolar um pouco mais, ser mais... aquele que fala um pouco mais. Não é que você dá a volta e não sai do lugar, mas é aquele que une mais, né? Como parafuso. Em momentos você tem que ser martelo, enfim, em cada momento você é de um jeito. E aí a gente começa a refletir sobre, tá, se em cada lugar eu tenho um papel perfeito, pelo menos eu espero que vocês entendam isso muito bem, né, que a gente cumpre vários papéis. Oi, meu Deus, subiu! Daísa! Beijo! Márcia, irmã, beijo! E um beijo para você também, Kátia. Oi, Tony! Que bom que você está aí! Então, já sabemos que temos vários papéis. Beleza. E aí, vamos olhar um pouco sobre as nossas qualidades e os nossos defeitos. Não é porque desenvolvemos ou desempenhamos papéis diferentes e que estes papéis vão dizer que são as nossas qualidades ou são os nossos defeitos. Não é assim. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Às vezes, você precisa conviver com pessoas que são antagônicas a você, vocês que são diferentes a você, para que você consiga, primeiro, se olhar, que é a coisa mais importante que tem. Né? A primeira coisa é você se olhar. E segundo, você olhar o outro como diferente para que você possa aprender. Então, às vezes, o que você acha que é o maior defeito de uma outra pessoa pode ser a maior qualidade dela. Depende do teu olhar, sabe? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender por vocês, família, mas, assim, o que eu quero que vocês entendam é que eu aprendi uma coisa na confecção com meus pais. Meus pais foram empresários do ramo de confecção de moda. E agora, né, por ironia do destino, a minha filha está indo para o mesmo caminho. Mas, enfim, eu aprendi com os meus pais que quem faz a peça não pode participar da qualidade. Então, era assim, quem fazia a peça não podia ir para o setor de qualidade. Meu pai e minha mãe diziam assim, filho feio não tem pai. Era uma coisa assim. Então, o que eles diziam? Quem fabrica a roupa não consegue ver o defeito. Isso é uma máxima na administração. Mas quando eu fui estudar administração, eu fui entender isso. Então, é muito difícil para a gente que faz alguma coisa conseguir olhar o defeito daquilo. Então, às vezes, você tem alguns hábitos que você não percebe como defeitos. E outras pessoas vão perceber. Assim como você, às vezes, convive com pessoas que elas não entendem que o que elas fazem é um defeito, mas que para você é. Então, se você parar e pensar, tirando aqueles defeitos lógicos, né, que é aquelas coisas absurdas, tipo humilhar, destratar as pessoas, aí a gente nem fala isso é outra coisa. Mas eu digo coisas do dia a dia. Porque, assim, tirando essas coisas grosseiras, né, mais pesadas, no dia a dia, se você parar para pensar, não tem muito essa de qualidade de defeito. Não sei se vocês concordam com isso, família, mas assim, às vezes eu vejo assim, Daísa, coração para você também, Sandrinha. Então, assim, olha, às vezes o que, por exemplo, eu
Eu sou uma pessoa que no meu trabalho, eu sou muito chata com algumas coisas do meu trabalho. Quem trabalha comigo sabe disso. Eu gosto das coisas mais estruturadas, enfim, mas eu tenho uma máxima de que quem convive comigo sabe disso. Organização e limpeza traz prosperidade. É bíblico. Eu tenho isso como muito certo na minha vida. E no meu trabalho eu levo isso à risca. Então, eu preciso das coisas organizadas. Mas eu sou uma pessoa, por exemplo, aqui, né? Vocês me veem muito carinhosa, e falante, rindo, brincando, não sei o quê. E às vezes no meu trabalho eu sou mais séria. Mas eu não vejo como um defeito, por exemplo, ser alguém falante. Não vejo como defeito. Tem gente que vê. Então, mesmo que eu, naquele momento lá no meu trabalho, eu não seja muito falante, eu entendo e eu acho bom quem é falante. Mas tem gente que já não gosta. Já acha que é ruim. Por exemplo, tem gente que acha que é um defeito aquelas pessoas muito caladas, muito fechadas. Que eu não vejo. Eu só vejo, para mim, assim, defeito mesmo. Eu não gosto, quem me conhece sabe disso. Não gosto de quem fica botando apelido, quem bota piada, porque quem faz essas brincadeirinhas, quem gosta de ser engraçadinho, eu não gosto de gente que gosta de ser engraçadinho. Para mim, gente que gosta de ser engraçadinho está querendo, sabe, igual mágico, eu chamo atenção aqui, ó, aqui, porque eu não quero que olhem ali, ou não quero que olhem aqui. Sabe? Aí eu fico chamando a atenção aqui. Eu acho que a pessoa engraçadinha é muito isso. Ela tá chamando, fazendo gracinha para um lado porque ela não quer que ninguém olhe para outro lado que ela está querendo esconder. E eu não gosto de relações assim escuras, né? Eu gosto das coisas muito. Eu tenho uma coisa que muita gente acha um defeito. Se eu tiver que falar, vou chegar e vou falar na lata. Olha, não gostei disso, achei isso indelicado, achei isso antiético. Eu falo. Porque eu gosto das coisas transparentes. Mas nem todo mundo é assim. Então, o que eu quero dizer? Que às vezes, o que você acha que é uma qualidade sua, quando eu atendo como coach, eu faço muito isso, né? Eu faço a pessoa listar o que ela acha que é qualidade, que chama janela de Johari, a qualidade dela. Faz isso, família, tenta. Você põe num papelzinho assim, tudo que você acha que é a sua qualidade, são suas qualidades. E depois você vai perguntar para as pessoas, você vai se assustar, porque tem um monte de coisa que você nem sabia que tem como qualidade, ou tem coisas que você acha que é um defeito, e as pessoas acham que é uma qualidade. Quer ver uma coisa boba? Isso aqui, ó. Aqui, tá vendo? Esses buraquinhos. Quem me conhece sabe disso. Quando eu era mais jovem, eu achava um horror ter esse buraco. Eu achava um defeito, uma falha. E eu não gostava da covinha. Tinha um horror dessa covinha. E eu sou uma pessoa que gosta de rir, gente. É incontrolável. Eu falo sorrindo, eu gosto. Por isso que quando eu tô triste, fica, ó, aqui. As pessoas sabem logo, né? Eu entrego de bandeja, porque aí eu não fico tão feliz assim. E aí era uma tortura, porque eu ficava assim, ai meu Deus, vou ficar rindo, e esse buraco vai aparecer no meu rosto. Olha só. Depois eu descobri que a maioria das pessoas achavam isso uma qualidade, que é raro as pessoas que têm, que é bonito, tem até poemas e tal. Drummond falava sobre as covinhas e tal. Imagina! Agora você vê, eu achando que isso era um defeito, enquanto outras pessoas já achavam que era qualidade. E aí depois eu fui começando a descobrir que era um charme e tal. E aí comecei a ver como qualidade também. Então a gente muda. Então, como eu hoje acho a minha covinha uma qualidade, hoje eu acho pessoas, por exemplo, que são fechadas uma qualidade. Vejo que são pessoas mais, às vezes, mais atentas no que estão fazendo. Não é que elas são arrogantes, metidas. Eu achava que aquela pessoa... Não sei vocês aí, família, mas quantas pessoas, às vezes, quando você entra... Eu sou tímida, sei que ninguém vai acreditar nisso, né? Mas quem partilha da minha vida do dia a dia sabe que eu sou tímida. E aí, se eu chegar num lugar e eu não fizer um trabalho, né? Tudo tem técnica, né, gente? Se eu não fizer um trabalho de técnica, para eu ir lá e falar, e conversar, não sei o quê, começar a me soltar, eu fico muito fechada. E o que acontecia quando eu não conseguia ter essas técnicas? As pessoas diziam que eu era metida, que eu era besta, que eu era arrogante. E eu não era. Então, às vezes, você está passando por isso. E aí, primeiro... Oi, Branco! Que bom que você está aqui! Nossa, que legal! Ai, que pena que a tua internet está falhando, Branco. Então, um beijo na Josi, nas crianças todas. Amo muito vocês. Nossa, muito.
Oi, Jurema! Já vieram? Olha, a galera toda chegando. Enfim, então, o que acontece? Às vezes, o que você avalia como defeito hoje, pode você não mais avaliar como defeito amanhã. Então, não tenha medo de ser como serrote, né? De olhar as pessoas e ver que elas são pessoas que têm qualidades e defeitos, e que, às vezes, o que você vê como defeito numa pessoa pode ser extremamente importante numa determinada situação e virar uma qualidade. Por exemplo, você tem um líder que às vezes é muito duro, muito autoritário, toma as decisões e ponto. E aí você fala assim, um bom líder é aquele democrático, é aquele que escuta todo mundo, né? Nem sempre. Eu brinco muito sobre isso. Vamos dizer que você está num prédio, na sala do seu trabalho, começa a pegar fogo. Você vai querer um líder democrático que comece. Gente, vamos fazer uma eleição aqui? Vamos ver quem acha que a gente deve ir pelas escadas para cima, quem acha que a gente deve ir pelas escadas para baixo, quem acha que a gente deve ir pelo elevador, quem acha que a gente deve pular pela janela. Você quer esse líder? Ou você quer alguém que diga assim, alguém aí fez um curso de brigada de incêndio? Fulano, você fez, então agora você vai dar ordem. Anda, dê a ordem, o que a gente tem que fazer? Ou então, se a própria pessoa fez o curso de brigada de incêndio, eu quero agora, todos uma fila indiana fazendo isso, isso, assim. Pensa, não é muito melhor, neste momento, você ter um líder autoritário? Porque aí, no caso, ser um líder muito democrático não combina. Então, não pense nas suas qualidades e nos seus defeitos, e nem nas qualidades e defeitos dos outros, como um único rótulo. Não deixe ninguém ser rotulado por você por alguém lixa, áspero, ou por alguém martelo, ou por alguém parafuso, e nem se deixe rotular, porque ninguém é só uma coisa só. Então, em determinados momentos, você tem que ser lixa sim. Pensa, se você está educando seu filho, em determinados momentos, é não mesmo, é dureza mesmo. Você não pode abrir mão. Imagina, você está vendo uma criança aí com, sei lá, um grampinho de cabelo em direção a uma tomada. Você vai, meu queridinho, vem aqui, você vai pular em cima para tirar a criança, ou você vai dar um grito e vai puxar a criança. Então, não pense que o ideal é você ser aquela pessoa, sabe? Tem um metro, né? Que ele mede todo mundo por si mesmo. Então, assim, o ideal não é você ter uma única qualidade, ou você apenas observar todos os defeitos. Tem gente que fala assim, eu vejo defeitos dos outros longe, e acha que isso é uma qualidade. Eu sempre costumo dizer assim, eu gosto na minha equipe que tenha pessoas sempre positivas, eu sou muito positiva, mas é muito importante que na minha equipe tenha alguém negativo. Um só já é o suficiente, mas que tenha sempre alguém negativo, alguém pessimista. Porque o pessimista, as pessoas falam, eu não quero um pessimista na minha vida, mas o pessimista, ele não vai te dar resposta do que você tem que fazer, mas ele vai te alertar do problema, ele vai começar a te dar um alerta sobre todas as coisas ruins que podem acontecer. Sabe aquela pessoa que você fala assim, ai, que bom que eu vou viajar, vai ser legal. Mas e se chover? E se eu vou atrasar? Né? Essas pessoas parecem assim, de imediato que elas não são legais, mas elas são. Porque, de uma certa forma, elas te alertam para o que pode acontecer de ruim. Porque nós, seres humanos, nós somos tão empolgados, né? Nós somos tão emocionais que, às vezes, seja numa gestão de empresa, gestão de família, gestão de qualquer coisa, da sua vida emocional, no relacionamento, você está tão empolgado com aquilo que você não consegue ver que pode dar ruim. E esse tipo de pessoa, ele é legal. Então, qual é o ideal, o sonho dos sonhos? É você ser o carpinteiro. É você começar a saber lidar com as pessoas do jeito que elas são, sabe? E tirar proveito disso. Então, se você tem aquele amigo que é aquele amigo pessimista, quando você precisar de alguém que te dê um choque de realidade, vai conversar com esse teu amigo pessimista. Oi, Jorge Gabriel. Beijo! Então, assim, vai lá conversar com essa pessoa pessimista. Se você tem um amigo otimista, quando você não está muito bem, vai lá conversar com esse amigo otimista.
Se na sua família você tem alguém que é agregador e você sabe que a família está um pouco desagregada, tenta junto com essa pessoa fazer alguma coisa. Por que isso é importante? Por que é legal falar dos defeitos e das qualidades? Porque hoje, por conta da internet, por conta da rede social, por mais esquisito que você acha que você seja, se você quiser, você entra na rede social, você vai achar um grupo igualzinho a você. Você vai dizer assim, eu não sei se vocês sabem disso, tem gente, que não se vê mais como humano. É triste dizer isso, né? Mas se vê como bicho. Se vê como cachorro. Pode parecer doido, mas se você procurar na internet, tem gente assim. Tem gente que só gosta de videogame. Tem gente assim. Tem gente que só gosta, sei lá, de uma religião. Tem gente assim. Então, por mais estranho que você ache que seja, se você hoje buscar alguém parecido com você, você vai arrumar o teu grupinho, a tua patotinha. Antigamente a gente não tinha isso. Então a gente precisava se adequar ao nosso grupo. Isso nos dava uma habilidade de lidar com as diferenças, que hoje a gente está perdendo por conta disso. Então a gente fica nos grupos da live aqui, por exemplo. A live tem o grupo que tem a ver com a gente, com a família de quinta. Uma pessoa que não tem a ver, ela sai e vai para outra. Eu quero uma live mais que fale palavrão, ou uma live mais de humor, ou uma live mais religiosa, ou uma live mais tecnológica. É isso que a gente precisa começar a exercitar. Por que a gente precisa começar a exercitar isso? A gente está com problemas nas nossas famílias, porque a gente está se afastando das pessoas que a gente mais ama. A gente está com problema com os nossos verdadeiros amigos, porque a gente está se afastando deles e achando que os amigos virtuais são mais reais do que os amigos reais. E não que um amigo virtual não seja real, mas é porque a gente está começando a achar que o bom é estar com todo mundo que concorda com a gente, que pensa com a gente. Então, se eu sou de um partido político, eu vou em grupos que é só daquele partido político. Então, eu começo a ter uma visão de mundo muito pequena. Eu perco aquilo que eu falei que os meus pais diziam, a noção de qualidade e defeito. Estou tão envolvida com aquilo que, para mim, o que não é aquilo, é aquela história de Narciso, né? Narciso acha feio o que não é espelho. Então, a gente começa a achar que é defeito o que é diferente do que somos. Será se o que é diferente do que somos é defeito? Será se uma pessoa muito fechada é uma pessoa metida, arrogante, presunçosa? Será se uma pessoa muito falante é uma pessoa muito feliz, muito alegre, muito legal, muito confiável? Sabe, a gente está perdendo a melhor qualidade do ser humano, é de ser humano. E o ser humano, ele é diferente da máquina. A máquina, ele é binária. Sim, sim, não, não. 01, 01. Quem entende um pouquinho de tecnologia sabe do que eu estou falando. Já o ser humano, não. A gente consegue olhar alguém nos olhos, identificar algumas coisas. Quantas pessoas estão dentro de casa hoje? Uma família de 6, 8 pessoas estão se sentindo sós. Sabe por quê? Porque a gente não consegue ver qualidades e defeitos, porque a gente não sabe lidar com a diferença. Às vezes, você tem alguém na sua família, e eu tenho certeza que você tem família, eu sei que você deve ter, porque eu conheço um pouco de gente. Todo mundo tem alguém numa família que é de esquerda, o outro que é de direita, o outro que é espírita, o outro que é católico, o outro que é evangélico, o outro que é budista, o outro que é flamenguista, o outro que é bom gosto, mas tem outro que é fluminense, tem outro que é botafoguense. Gente, não tem jeito. E a gente está perdendo a habilidade de lidar com as pessoas, porque a gente não está entendendo que não tem essa coisa dicotômica de bem e mal, qualidade e defeito. Eu botei essa chamada de qualidade e defeito porque eu sabia que algumas pessoas viriam por isso. Eu queria que o maior número de pessoas ouvissem isso. Não existe uma pessoa que tenha só defeitos. Não existe uma pessoa que tenha só qualidade. Eu só conheci um que tinha só qualidade, que foi Jesus. Então não está mais, sabe, aqui vivendo fisicamente, né? Vive dentro da gente. Quem ama está com ele, fechou e ponto, né? Mas no mais, gente, eu falo sempre isso. O grande problema do ser humano é que ele não aceita que ele é imperfeito.
Quando a gente começar a aceitar a nossa imperfeição, a gente tem um caminho mais fácil para a gente chegar à perfeição. Porque aí a gente tem mais humildade, a gente tem mais perdão por nós mesmos e pelos outros, mais empatia, mais aceitabilidade, enfim. Deixa eu ver aqui quem chegou. Tá gostando, Penha? Que bom. Então, é exatamente isso que eu queria passar hoje para vocês, família. Reflitam sobre isso, sobre qualidades e defeitos. O ideal é trabalhar com todo mundo. Eu creio num Deus que ele é um verdadeiro carpinteiro. Né? Jesus era carpinteiro, literalmente. E ele sabe lidar com a sua qualidade, com o seu defeito. Tem um monte de gente, principalmente os jovens, eles estão se excluindo, eles estão se matando, porque eles não aceitam os seus defeitos, eles não aceitam as suas diferenças. E a melhor coisa que temos é sermos diferentes uns dos outros. E você começa a pensar nisso. Olha para você, vê suas qualidades e seus defeitos em cada situação da sua vida. Olha para dentro da sua casa. Veja quem tem suas qualidades e seus defeitos. Vê no seu trabalho. Gente, às vezes você tem alguém no seu trabalho que você pode ser a única pessoa que vai dar o caminho, o direcionamento para aquela pessoa. Talvez ela não tenha na faculdade, talvez ela não tenha no grupo de amigos, talvez ela não tenha na família. Olha, eu conheci uma pessoa no meu trabalho, no meu outro trabalho, que era uma pessoa que todo mundo falava que era uma pessoa, nossa, super extrovertida, brincalhona, não sei o quê. Mas com o tempo, aquela coisa de olhar para dentro, olhar para a pessoa de verdade, eu percebi que aquela pessoa tinha um conflito muito grande. E aí, com o tempo, a gente se aproximou e foi tão bonito. Porque Deus pôde me usar de uma forma que eu pude ser a parceira, a amiga daquela pessoa naquele momento, dela se encontrar. E assim, ela ficava se escondendo, tinha medo do que ela verdadeiramente era, ela se culpava de um erro que ela tinha cometido há muitos anos atrás, e que era um erro até muito bobo, mas ela se culpava muito por aquilo. E aí ela fazia aquela história do mágico, né? Chama atenção aqui, porque não quer que eu olhe para ali. E aí depois foi tão bom, porque aquela pessoa chegou num momento que teve uma crise, teve um problema no trabalho, surtou de verdade, e aí entrou numa depressão, e eu, depressão, entendo pra caramba, e pude ajudar. Então, você pode ajudar alguém na sua família, se você é professor, você pode ajudar alguém na sua sala de aula, no seu trabalho, onde você estiver. Preste atenção nas qualidades e nos defeitos. O que você julga como defeito do outro, será se não é algo que você precisa trabalhar em você? Será se não é algo que você precisa lapidar mais em você? Reflita sobre isso. Bom, família, eu quero dizer uma outra coisa para vocês. A mentoria acaba agora, quarta-feira agora que vem, e eu vou me dedicar exclusivamente às coisas da internet e na faculdade, ao pessoal, aos estudantes do TCC, eu vou com vocês até o final, até dezembro. Estaremos juntos. Mas eu estou abrindo um curso sobre assistente administrativo. Ele é todo online. Se você conhece alguém que está querendo entrar no mercado de trabalho, se é jovem, nunca trabalhou, precisa aprender o básico, por que eu estou fazendo assistente administrativo? Eu fiz uma pesquisa e descobri que este curso é o curso que abre mais portas para o primeiro emprego, ou que te dá mais base para a empregabilidade, porque é um curso que vai te dar uma noção da empresa em todos os setores. Administrativo, financeiro, marketing, logística. Então, se você conhece alguém, já vai preparando, porque eu vou fazer uma semana de promoção aqui na nossa live em outubro. Para quem não me conhece, outubro é meu aniversário, então eu vou fazer o mês do meu aniversário. Eu quero fazer algumas coisas, né? Eu quero fazer algumas promoções. E eu vou continuar com as minhas parcerias lá, com as minhas plataformas, mas o que eu consegui é fazer uma semana. Então, vocês avisem as pessoas, se você conhece algum, principalmente jovem, sabe, que nunca trabalhou, está fazendo ensino médio, ou está no como é que fala, ensino fundamental, né, antiga oitava série, né, que agora é 9º ano, mas que já está começando a pensar em trabalhar, comece a falar com essa pessoa, eu vou fazer uma promoção bem especial para a gente, que é da família, para que a gente possa ter um número grande de pessoas, até para conseguir um novo emprego agora no final do ano, e entrar 2020 com uma condição melhor de trabalho.
tá? Então, isso é uma coisa assim, quem quiser fazer esse curso de assistente administrativo presencial, eu indico o curso de uma amiga minha chamada Kátia, depois eu vou deixar aqui o link dela, o dela é presencial aqui no Rio de Janeiro, o meu não, é todo online, vai ter aulas ao vivo, live assim, ao vivo comigo, para tirar dúvidas, para a gente bater papo, vai ter e-book, vai ter vídeo gravado, vai ter excelente, eu quero fechar com chave de ouro esse ano, é o meu presente para mim, assim, porque esse ano foi um ano que eu tenho trabalhado muito, mas eu não consegui realizar o que eu queria, que era isso, pegar um grupo de pessoas jovens. Eu peguei a mentoria, mas achando que ia pegar a maioria dos jovens, peguei um monte de já empresários, né? Que foi maravilhoso. Nossa, eu vou colocar aqui agora, depois de quarta-feira, que termina a mentoria, um depoimento de um dos meus alunos, que é o Rafael, que foi, nossa, virou meu amigo, assim, incrível o depoimento dele. Mas eu quero isso. Então, se você conhece alguém, é todo online. Então, a pessoa vai estar na casa dela e ela vai fazer exercícios, vai ter material didático, vai ter e-book e vai ter também aulas ao vivo comigo, tá? E, se Deus quiser, ainda no mês agora de outubro, eu lanço meu livro, que aí é um livro também só para a família, é um livro bem diferente de tudo que eu faço. É um livro sobre religião, um livro que eu falo sobre persistência. Persista, que em Deus você conquista. Eu espero fechar esse e-book. Eu estou tentando ver se eu consigo fazer o e-book com o audiobook, porque tem gente que gosta de ficar ouvindo, não gosta de ler. Então, estou vendo se eu consigo ter tempo para isso, para fazer até o dia 24 de outubro, que é o dia do meu aniversário. No mais, família, espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. E agora, eu vou falar sobre os aniversariantes da semana. No dia 20 foi a Thaisa Silva e a Jéssica Santos. 21, Isabel Cristina, Isabela Pisiolo, Rafael Augusto. Rafael, meu mineirinho, beijo. Manuela, dia 22, Manuela Moutinho, Ju Gonçalves e Thaisa Lima. 23, Lívia Mendes e Adriana Raia. 24, não teve ninguém. 25, quer dizer, que eu conheça que tenha mandado para mim, né? Com certeza tem um monte de gente que fez aniversário dia 24. Você fez? Beijo. 25, Elaine Ribeiro, Lídia Arruda, Paulinha Fonseca, Marinéia, Juraci Mendes, Elisângela Freitas. E hoje, Tamiri Santiago e Cosminho Guimarães. Família, com 43 minutos, terminei a live. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Que Neida, beijo, minha amiga. Amo você muito. Neida é uma que sempre me manda história, já contei uma historinha que foi ela que me enviou, enfim. Ai, Sandrinha, flores para você também. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês reflitam sobre isso, sobre qualidades e defeitos. A gente tem muita facilidade em apontar os defeitos dos outros. Mas quando você aponta um dedo para uma pessoa sobre o defeito dela, você tem no mínimo 3 dedos. Assim. Então, antes de ficar olhando os defeitos dos outros, toda vez que você se sentir incomodado com o defeito de alguém, se aquilo está te incomodando, reflita sobre o porquê desse defeito está te incomodando tanto. E vamos pensar sobre essa coisa de partilhar a vida com as pessoas do jeito que elas são, unindo cada vez mais as pessoas que verdadeiramente se amam, porque tem mais gente para trazer coisas boas do que coisas ruins. Gente, quanta gente mandando coraçãozinho, será que eu falei alguma coisa tão boa assim? Família, olha, hoje é Yom Kippur, é o dia em que o judeu comemora o dia da expiação. É um dia em que a gente deve refletir sobre os nossos pecados e pedir perdão sobre eles. Todos os dias a gente deve fazer isso, né? Mas hoje é um dia bastante especial. Faça isso. Olhe para os seus defeitos, para os seus pecados, com nitidez, com clareza, com amor. E se perdoe, porque Deus já te perdoou. Faça isso com você. Se você conseguir o auto-perdão, que eu sempre digo que é o mais difícil de todos, você vai conseguir perdoar os outros. E perdoar
Entenda isso, família. Faz muito mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. Saber lidar com as qualidades e defeitos das pessoas não é para qualquer um. Por isso mesmo, Jesus veio como um carpinteiro. Então, pensa nisso. Busca. E eu te garanto que você vai ter muito mais pessoas ao teu redor. Você vai aceitar mais as pessoas do jeito que elas são e elas também vão te aceitar mais. Eu sei que tem gente que é meio chatinha, faz parte. Faz parte. Mas olha, porque essa pessoa meio chatinha, de repente, é muito solidária, é muito empática, é muito prestativa. Quando o meu pai ficou doente, pessoas que eu nunca ia imaginar apareceram para me dar um suporte que assim. E às vezes aquelas pessoas que eu achava que eu ia contar sumiram. Elas não são ruins. Tem pessoas que não conseguem lidar com a dor. Tem pessoas que só conseguem lidar com a festa. Não tem defeito, não tem problema. Na hora da festa, fique com as pessoas. Mas tem as pessoas também que fiquem contigo na hora da dor. Enfim, é isso. Família, deixa eu ver se tem mais alguém no chat. Ih, caramba, passei demais o chat aqui. Peraí. Obrigada, Elô. Excelente como sempre. Que bom. Que bom. Ai, Ivani, que bom, gente. Que coisa boa. Elita, ai, minha amiga, saudades. Teve reunião, teve grupo, né? Eu não podia. Ah, que triste. Muita gratidão também, Ivani, por todos. Obrigada, adorei suas palavras. Nossa, que lindo, família. Que lindo, olha. E hoje eu vim assim, pensando, vim correndo do trabalho, eu falei, o que eu vou partilhar com a minha família, né? Partilhar eu. Partilho o que eu falo, o que eu vivo. E é isso. Eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que eu tenho os meus erros, mas eu sei que eu me aceito do jeito que sou. Espero que você também se aceite do jeito que você é. Lembre-se disso. Existe um Deus. Eu respeito aqueles até que não acreditam em Deus. Tem muita gente que me acompanha, que são meus estudantes, que se dizem ateus. Eu respeito. Mas eu acredito num Deus que é um carpinteiro, que sabe lidar com todas as qualidades e defeitos da gente. Tira qualidades e transforma defeitos em qualidades da onde a gente nem imagina. Beijo, família. Fiquem todos na paz. E até quinta-feira que vem, numa nova live de quinta, com papo de primeira, se Deus quiser.